Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora aqui para vocês, iniciando mais um mês de julho, né? Gente, como o tempo passa, né? Pois é, mais da metade do ano. Mês de julho, dia 1º, quarta-feira, e que alegria poder estar junto com vocês, começando mais uma pílula maravilhosa, né? Sempre baseada no nosso amado Evangelho. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de algo que eu tenho certeza absoluta que você já deve ter passado, ou, né, vivenciado, ou até está passando, que são dias difíceis, mas especificamente mente confusa. Vocês já notaram, gente, que tem determinados períodos na nossa vida que a nossa mente ela fica bastante confusa? Sabe aqueles instantes que você acorda, ou aqueles dias e você não sabe exatamente o que é que você vai fazer para resolver seus problemas? Instantes que de repente você fica até se questionando, né? Gente, o que está acontecendo com a minha mente? O que está acontecendo comigo? Porque você não consegue encontrar respostas, às vezes fica sem ânimo, não é? Às vezes fica com aquela sensação esquisita, né, de que está sem foco. É muito comum isso acontecer, mesmo com pessoas extraordinárias. Todos nós temos os nossos dias difíceis. Isso acontece comigo sempre, não é? Eu tenho certeza que deve acontecer com muitos de vocês. Né? Todos nós temos dias desafiadores, não importa se somos pessoas comuns ou mesmo esses seres maravilhosos que a gente, né, considera extraordinários por serem quem são, por fazer o que fizeram, todos eles tinham seus dias difíceis. E a questão é, o que fazer em dias difíceis? O Robert Dilts é um grande especialista norte-americano, é um dos principais difusores da programação neurolinguística no mundo. E ele estudou, gente, durante uma determinada época, um método de genialidade. Olha que interessante isso, hein? De seres fantásticos, como Albert Einstein, como Leonardo da Vinci, né, e tantos outros. E ele percebeu que mesmo cheios de geniais, né, do ponto de vista do intelecto, da inteligência, eles também tinham momentos de bloqueio, bloqueio de criatividade, né, bloqueio de emoções fluindo, né, de entusiasmo. E o que que eles faziam? Andavam, exatamente isso, caminhavam. Caminhavam, andavam, saíam para estar em contato com a natureza, davam um tempo, né, para que pudessem naturalmente não ter que resolver as coisas, enfim, davam um break. Você sabe que é muito interessante, né? Porque existe essa expressão em inglês, né? Take a break, que é dar um tempo. A gente aqui em português não utiliza muito essa expressão do take a break, mas nós precisamos muitas vezes fazer esse break. Muitas vezes nós precisamos dar um tempo para nós mesmos e começar a observar a nossa mente sem julgar, que é uma coisa que a gente não faz. Você sabe uma das principais conquistas, meus amigos, que a meditação traz para todos nós? É exatamente essa liberdade da gente aprender a observar os nossos sentimentos, a liberdade da gente observar os nossos pensamentos sem julgamento. Porque todas as vezes que você fica lá se julgando, ai que droga, não devia estar me sentindo assim, ah não, hoje eu não estou me sentindo, na verdade, entusiasmada, puxa vida, eu não deveria estar me sentindo chateado, por que que eu estou com raiva? E tem gente que fica com raiva de estar com raiva. Não é verdade? Às vezes a pessoa fala, não é possível, ainda mais eu que estou trabalhando a minha parte espiritual, como é que eu ainda fico com esses sentimentos ruins? Aí você fica julgando a si mesma, não é assim? Ou a si mesmo por ter sentimentos que não são legais. E, gente, quanto mais você se julga, pior fica, né? Porque se você estava confuso, vai ficar confuso e meio. Por quê? Porque você não está tendo paz. O julgamento, ele é muito prejudicial. Então, aprenda a se observar de maneira neutra, de maneira respeitosa. Aprenda a observar-se mesmo nos dias mais confusos, sem julgamento. Se dê o direito de caminhar, se dê o direito, às vezes, quando é possível, né, de ficar umas horas em silêncio, se observando. Se necessário for e achar que vale a pena, vá ler um bom livro. Se você estiver cansado, não vá ler o livro, vá fazer outras coisas, mas entre em contato com uma postura de vida que lhe ajude a encontrar a paz que você tanto deseja.
O que não pode, gente, é a gente continuar com esse aspecto de grande julgador de nós mesmos, acreditando que essa autocobrança por estarmos em paz, por estarmos bem, vai trazer a felicidade que a gente quer. Cuidado com isso, viu? A gente está vivendo uma ditadura da felicidade e bem-estar, em que as pessoas não têm mais a permissão de entrar em contato com os próprios sentimentos. Isso é muito perigoso. Não, uma pessoa sábia, ela tem que aprender a aceitar o próprio medo quando tem, né? A aceitar a própria insegurança, a aceitar as suas deficiências. Mas aceitar não é sinônimo de ser conivente. Aceitar é reconhecer que tem e, claro, trabalhar para transcender, né, essas situações momentaneamente que estão junto conosco. Faz sentido isso para você? Então, que Deus te abençoe bastante, que a oração, quem sabe escutar uma das pílulas, não é? Fazer uma boa leitura, participar com a gente do Evangelho no Lar, possa te ajudar bastante. Olha, e nesse sentido, olha que bacana, hein? Não sei se vocês estão acompanhando o Evangelho, quem está acompanhando já sabe. Eu tenho aqui uma proposta bem legal que talvez possa ajudar vocês nisso também e outras coisas, né? Muita gente sabe, nós temos diversos livros escritos, né? São quase 16 livros, eu falo quase porque a gente não lançou ainda oficialmente, embora já estejam prontos. Publicados da minha autoria, né, da nossa autoria. E muitos deles são inéditos. Nós temos 2 livros que ainda não foram lançados. Vieram a pandemia, nossa editoria ia lançar em caráter mundial, e aí, enfim, né, com tudo fechado, fica difícil. Que acontece? Instituições de caridade precisam de ajuda o tempo todo. E aí o pessoal começou a nos dar ideia, né, no nosso Evangelho no Lar, por que você não lança digital? Não é por que você não lança ao invés de ficar guardando, porque eu estou aguardando para fazer o lançamento desde março. Eu falei, quer saber de uma coisa? Me convenceram. Então, resumo da história, nós vamos colocar todos os nossos livros disponibilizados, eu peguei, né, pelo menos 6 dos nossos títulos: como lidar com a dor da perda, como superar o luto, o pense fora da caixa, o lições da vida para ser mais feliz. Olha que bacana, né? Como vencer o estresse e a ansiedade. E vamos colocar esses livros digitalmente. Então você vai ter acesso a comprar esses livros digitalmente. Então são livros digitalizados, você pode ler aí do seu celular, no seu tablet, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. E o melhor, nós vamos pegar parte dessa renda que a gente arrecadar para poder distribuir com algumas instituições de caridade, que eu estou compartilhando endereço, telefone. É só assistir o Evangelho que vocês vão ver tudo, como sempre, com muita transparência e feito com muito carinho. Que é uma forma de vocês terem acesso aos livros, vocês que gostam, né, do nosso trabalho, uma maneira de vocês nos ajudarem a manter vivo o nosso projeto e principalmente da gente poder ajudar instituições sérias que necessitam. E por que não fazer uma boa leitura, né? Já que muitos desses livros eu coloco textos lindos de autores espirituais, de filósofos, eu tenho até utilizado alguns deles no Evangelho no Lar, o pessoal tem gostado bastante. Então fica ligado, porque no grupo do Telegram do Berço ao Túmulo, você vai ter a chance de poder se inscrever na sexta-feira agora, exatamente depois de amanhã, né, num caráter mais promocional, tendo um presente muito especial, mas só para quem estiver no grupo do Telegram. E tem que se inscrever de 6 às 7h30. Esse horário restrito, desafiador, tem que acordar cedo para merecer lá o bônus que a gente vai dar para quem acordar, né? Mas fora isso, a gente vai divulgar para todas as outras pessoas a partir de sábado, e aí vocês vão ter 2 dias para se inscrever. Mas vem para o grupo do Telegram, acho que você vai gostar, tá bom? Então um beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, dias difíceis todos temos, mas com certeza também temos a condição de passar por eles com sabedoria. E daqui a pouquinho, Mariana Xavier, atriz queridíssima, junto com a gente no Evangelho no Lar. Beijo grande, gente, no teu coração, e até breve. Até muito, pessoal. Muito breve.